Perder alguém que você tanto ama, ou perder a si mesmo. O luto é algo difícil. Eu acredito que é uma das palavras mais fortes que iremos falar hoje. A palavra da perda, a palavra do luto. E essa dor que nos traz muito sofrimento. E é sobre a morte. De fato. Se você está aqui comigo, provavelmente você já conheceu alguém que passou por isso. Ou você mesmo pode ter tido esse sentimento que é muito doloroso, muito difícil. E de verdade, a palavra perda, ela vem em vários sentidos. Perder a si mesmo ou perder alguém amado. Perder algo ou alguma coisa muito importante. Aquela pessoa especial, tanto querida, que para muitos dura apenas meses para esquecer, mas que para outros, muitos, dura a vida toda para esquecer. E ainda assim não esquece, porque de fato as lembranças são constantes, o apego é infinito e aquela pessoa é existente em nós. E hoje, se você está aqui comigo, eu vou trazer através da palavra, afinal de contas, a morte é o final ou o começo? Pois é. Olha, às vezes não perdemos pessoas, mas perdemos a nós mesmos. Muitos seres humanos, eu não sei você, mas se perdem e morrem dentro de si, mesmo vivos. E também temos a passagem dessa vida na qual perdemos alguém amado. Fica aqui comigo e vamos nos curar hoje com a palavra vívida sobre este tema que tanto atinge com sofrimento, com a dor, o nosso coração. Vamos lá? E se você, porventura, perdeu a si mesmo ou perdeu alguém que ama, a palavra hoje é para você. Vamos nos reconectar com nós, com a nossa mente, com a nossa alma e que essa palavra seja de incentivo para a nossa vida, seja um calmante aos nossos corações e seja um analgésico para a nossa alma, o nosso sofrimento e a nossa dor, a sua dor, o seu sofrimento. E que de fato seja o seu antídoto para a sua dor. Então, vejamos aqui diante da palavra de Deus. Vamos se reconectar hoje. E eu quero dizer que essa palavra não é para mim, mas é para você. Hoje, essa palavra é para você. Você que está aqui comigo. De fato, essa palavra serve também suficientemente para mim. Mas eu não quero olhar para o meu eu. Eu estou aqui olhando para o seu eu. E Deus está olhando para você. Olha,
Jesus Cristo, repetidamente na palavra de Deus, venceu o inimigo. E ele venceu o inimigo na morte e colocou-a debaixo dos seus pés. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, já iniciamos assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. E vejamos diante da palavra, sabe? Porque a palavra é que nos vai nos orientar se a morte de fato é o fim ou o começo de tudo. E para nossa dor ser curada, nosso sofrimento, o seu sofrimento, a sua dor, é preciso ouvirmos o que diz a palavra ao seu coração. E no versículo 23 eu vou iniciar para que você entenda esse pequeno versículo do 26. Diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeito debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha, antes da colheita dos campos, o que fazia em Israel, o que fazia o povo de Israel antes da colheita? Lá no Antigo Testamento, fala que o povo de Israel entregava primeiramente a parte tanto da colheita como dos animais, sempre o que era primeiro. Então vejamos, os israelitas deveriam levar as primícias do seu trigo aos sacerdotes como oferta ao Senhor. Isso no Antigo Testamento. Para que possamos entender o que 1 Coríntios 15, 23 adiante disse. Então, a finalização da colheita não era permitida até que essa oferta chamada de primícias fosse oferecida. Essa prática significava para eles, olha só, Paulo colocou a figura de Cristo como as primícias. Por exemplo, a ressurreição de Cristo foi a primeira colheita. A ressurreição nossa, que é quando cremos que de fato Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem e são reais, cremos com fé, de fato ali há uma ressurreição em nós. E também fala mais, ele mesmo foi a oferta quando ele foi feita o Pai, né, no lugar deles. Por exemplo, quando foi a crucificação de Jesus, ali também foi feita através do perdão e através da renovação humana, né? Porque quando fomos perdoados através da morte, através da crucificação de Jesus, fomos perdoados e automaticamente feitos como filhos. Então ali é como se nós também ressuscitássemos com Deus, tá? E olha, o que de fato significa
primícias. O que de fato significa primícias? Primícias, elas são os primeiros frutos, a primeira parte, o melhor de algo. Por isso que quando formos fazer algo para Deus, dar algo para o Senhor, temos que dar o nosso melhor. E olha, o que isso tem a ver com o luto, Iane? O que isso tem a ver com o meu sofrimento, com a minha dor? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se você acredita, se você tem fé em Deus, se você sabe que a morte não é o fim, mas se você acredita que a morte é o começo, sabe? Confia que é o começo. E aquela pessoa na qual se foi, ela vai ficar viva dentro de você. Ela não morre, ela fica viva. Porque você tem essa esperança desse reencontro no final. Porque existirá o final. E ele vem. Não sabemos o dia, a hora, o começo, mas ele vem. E é nesse final que tudo se transformará, que a colheita será feita. E se dermos o melhor de nós, agirmos com fé, agirmos no crer e dermos o melhor que há dentro de nós para Deus, mesmo com esse sofrimento e com essa dor e com essa dificuldade, o melhor de enxergar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é, em nós, a Ele, sabe? Por exemplo, no Novo Testamento fala sobre as primícias, no Antigo Testamento fala sobre os frutos, sobre a primeira parte que você tem, dê para Deus. E tudo que há de melhor, de algo bom, entregue também. Mas no Novo também fala sobre as primícias, aquilo que devemos fazer a Deus. E fala, nessas primícias do Novo, fala que as primícias dos que dormem, por exemplo, das pessoas amadas nas quais se vão, elas está a primícia voltada à ressurreição, para que nunca mais haja a morte. Então não é o fim, é o começo. Diante da palavra fala que no final de tudo, o Senhor Deus ressuscitará todos os que dormem. E ele não fala morto, ele fala os que dormem, ressuscitarão e verão novamente a face do Mestre e de todos aqueles amados e amados que estão aqui. E tem mais, e nunca mais voltarão a dormir novamente. Então tá aqui a resposta do início da frase. Não é o fim, mas o começo. O final que parecia o fim não é. Saiba, existirá um momento na qual tudo mudará, tudo renovará, tudo recomeçará. E ali não existirá mais morte, mas somente vida. E a morte, ela veio lá em Gênesis, quando tudo começou, aonde houve o pecado, aonde houve a desobediência, aonde houve entre a verdade e a mentira, e tudo aquilo fez com que tivesse aí a vida e a morte. Mas o Senhor foi tão generoso que morreu por nós naquela cruz, sabe? Teve de amor incondicional, amor inabalável por cada um. Teve de misericórdia e piedade. E quando foi ali na sua morte, o véu se rasgou, todo o céu se abriu, sabe? E recebeu a todos. E eu me emociono porque de fato eu consigo enxergar, eu consigo identificar que existe, que de fato ali foi misericórdia para com todos. E mesmo que alguns não acreditassem,
e mesmo que outro se ajoelhasse e implorasse por vida, Jesus teve de misericórdia. E ali diz mais na palavra de Deus, quando o véu se rasgou, quando o céu escureceu, quando o céu se abriu, quando a terra estremeceu, Jesus adormeceu. Muitos santos, muitos que criam em Deus, ressuscitou e teve um reboliço naquele momento, porque muitos de seus parentes ficaram aterrorizados, porque viu tamanho milagre acontecer. E depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou. Porque ele poderia nem ter morrido ali, mas ele não morreu, ele dormiu. E ele poderia ter ressuscitado no dia seguinte, depois das 24 horas, mas ressuscitou no terceiro dia, para se cumprir aquela promessa que foi devida, a promessa do terceiro dia, no qual ele ressuscitaria, ficaria conosco até 40 dias, para ensinar e finalizar ainda a palavra, que está toda aqui, baseada na palavra de Deus. E olha, de fato, é muito forte, porque ele ainda falou: não deixarei você sozinho, não tema, eu estou contigo. Eu irei para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, que é o seu Consolador, o Espírito de Deus. Olha quão lindo. Eu espero que você consiga perceber o quão lindo é, porque Deus, Ele não mandou outro Espírito a não ser o dele, tá? O Espírito Santo que te segue, o Espírito Santo que tá aí com você, te acolhendo, te abraçando, porque o nome dele é Consolador. Consolador que abraça, Consolador que beija, Consolador que ama, Consolador que dá afeto, Consolador que acolhe, Consolador que aquece a alma, Consolador que te dá esperança, Consolador que dá o melhor dele para te acolher todos os dias e te mostrar que a fé e a esperança e o acreditar em Deus não é o fim, mas é o começo do hoje, o começo de amanhã e o começo do futuro, que não sabemos, mas que Deus vela por cada um de nós e até por aqueles que já se foram. Você consegue compreender o quanto é lindo? Eu consigo compreender o quanto é lindo. E de fato é real, quando temos isso em mente, essa dor, esse sofrimento, ele se transforma numa imagem vívida, numa imagem fiel, numa imagem de fé verdadeira. E olha, tem mais. Não é só a morte de perder alguém, mas a morte de nós mesmos. Quando estamos vivos, mas estamos mortos por dentro. Eu não sei você, se você já se sentiu assim, ou se está se sentindo, mas pode acontecer? Pode. Devido a muitas situações que passamos, que você possa passar, enfraquece a fé, enfraquece o acreditar, enfraquece a esperança e o desacreditar vem. E ele abala a alma, abala o coração, enfraquece o espírito. E aí não traz o perdão para si mesmo. E quando não trazemos o perdão para si, vem só a culpa, o desafeto, a amargura, a falta de amor a si, a falta de amor ao próximo. Tudo parece perdido, não tem mais jeito, larga a mão da vida, larga a mão do viver, larga a mão da sua existência.
É aí onde está o perigo da morte interior, da morte da alma, da morte do espírito. E olha, eu vou te dizer que acontece sim. Muitas pessoas vivem mortas por dentro, sem brilho, sem apego, sem afeto, sem carinho, sem amor. Não ver mais nem a palavra Deus aos seus olhos e nem ao seu coração. E é por isso que essa palavra está aqui hoje. Porque mesmo que você tenha passado ou pela morte de perder alguém, pelo luto, pela morte de perda de alguém, ou pelo luto, pela morte de si próprio, saiba, Deus, Ele é o começo de tudo e Ele continuará sendo até o final. E tudo que está na palavra se cumpre, porque de fato não foi o homem que a escreveu, mas foi o Espírito Santo que orientou a cada um deles para que escrevessem a palavra. E eu posso te garantir que nenhum deles escreveu em uma situação benéfica. Todos os discípulos, todos os homens, mulheres que escreveram a palavra de Deus, todos eles passaram por algo que estavam ou presos, ou em tribulações, em sofrimento, em constante busca de um reencontro, da chegada do Pai. Mas eu quero te dizer ainda mais. Mesmo que eles estivessem passando por tudo isso, eles já sabiam que iriam passar e eles estavam firmes na fé com o Pai, porque eles sabiam que de fato não era o fim e nem o final de tudo, mas era o recomeço, o começo de uma nova escrita de Deus. E olha, por exemplo, depois que Lázaro estava 4 dias, Lázaro estava no sepulcro. E Jesus orou e em seguida chamou: Lázaro, ô Lázaro, de volta à vida, Lázaro. Saia, Lázaro. E olha, a palavra é linda. Eu digo mais, antes de lermos essa passagem, vou falar um pouquinho mais da primícias. A primícia da sua vida para Deus. Eu vou dizer uma frase. Dá a Deus o primeiro. Dá a Deus o seu primeiro. O melhor e o que você tem de mais precioso. E você sabe o que é que você tem mais de precioso? Eu vou te dizer. O melhor e algo que você tem de mais importante dentro de você. E esse algo é a fé. Então, dê para o Senhor, teu Deus, a sua fé. Sabe, o ato da fé é honra, é consagração. Consagre-se a Deus, esteja com Ele o tempo inteiro e você verá muitas mudanças acontecerem em sua vida, principalmente o sentir do luto, tanto da morte interior quanto da morte de alguém que tanto amamos. Não é o final, mas o seu começo e o começo. Para aqueles que amamos que se foram, mas que vivem dentro de nós, nunca estarão mortos. Em João 11, versículo 1 e o 4:4, só um momentinho. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã
Marta, diz mais, hein? Só um momento. E o 4:4 diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muito, muito forte. Ele estava há 4 dias. Imagine só Lázaro saindo do sepulcro há 4 dias, sendo que em 1 hora leva para o corpo todo já exalar odor. Imagine 4 dias. Então, sabe, é um milagre constante que o Senhor vem realizando desde o início, através da criação, através do existir, do sopro de vida. E mesmo com o pecado humano, ele mesmo assim teve de misericórdia, entre tantas outras passagens bíblicas, que é uma demonstração de afeto, uma demonstração de Pai para conosco, misericordioso, justo, benigno. Saiba, você está sendo já consolado pelo Espírito Santo, ele está com você agora e todo sempre. Entregue a Deus a tua fé, esteja na tua fé, firmado na tua fé. É a melhor primícia que você pode ter, porque você vai estar honrando e consagrando o teu Deus e fazendo vívido tudo aquilo. E se porventura você já se sentiu morto por dentro, perdido totalmente de se reencontrar, não se entende mais, não sabe quem é você de fato, saiba, hoje você está sendo curado e revivido por Deus. A sua fé será inabalável, os seus olhos brilharão, a sua alma e o seu espírito, o seu coração estarão cheios de Deus, cheios do Espírito Santo agora. Eu declaro sobre a tua vida a ressurreição. Eu declaro sobre a tua vida o agir de Deus. Eu declaro sobre a sua vida o amor transbordante, inabalável, incondicional do Pai para ti. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em tudo, em todos os lugares, sabe? E Ele está aí com você agora. O Espírito Santo é o seu consolador. E como Ele fez com Lázaro, saia para fora. Ele vai dizer para você agora, abra o teu coração para receber de fato essas palavras, porque elas são reais para ti. E se porventura você está sentindo a dor da perda de alguém importante, alguém amado, saiba, essa pessoa na qual você tanto ama e que nós tanto respeitamos, não está no fim, não está no final dela, mas no começo. E olha, ela não morreu, ela vive no seu coração, na sua alma, até chegar um momento que Deus dirá: saiam para fora e todos ali ressuscitarão. Acredite, chegará esse dia no qual reveremos e veremos para ver a majestosa glória do Senhor, o grandioso e imenso promessa que Ele vai cumprir. E olha, quando Jesus chegou à casa de Jairo, que foi outro exemplo dado biblicamente para conosco, ele encontrou a filha deste chefe da sinagoga, de 12 aninhos, que já havia estado morta. Mas o que Jesus fez? Jesus pegou a criança pela mão e lhe disse para levantar, levanta-te.
E olha, para a surpresa de seus pais, ela voltou a viver. Vamos ver em Marcos 5, 38:42, rapidinho para a gente poder analisar de fato o que a palavra fala para nós. Marcos 5, 38. Eu sei, é muito difícil, eu já passei, passo por isso, mas eu quero te mostrar que Deus, em todos os momentos da nossa vida, Ele está assim conosco. E devemos entender o quão grandioso é o início de tudo e que para tudo não há um final, mas um começo, sabe? E quando acreditamos e entendemos isso, podemos levar a vida de uma maneira vivendo realmente, de fato, vivos dentro de nós e vivos com a certeza de que a fé e o acreditar na palavra tem que ser constante em nossa vida para que possamos, assim, de fato, estarmos aí, mas fortalecidos em Deus, fortalecidos no amor a Deus, fortalecidos e com pensamentos bons, com frutos do Espírito bons e firmados na palavra, que é a promessa. E olha em Marcos 5, 38:42 diz: chegando à casa do chefe, vamos ver o que fala. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorás? Jesus perguntou. Responderam: a criança não está morta, ele ainda falou, mas dorme. Ele falou: ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, riram de Jesus. Mas, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E olha, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levante. Nossa, que lindo, Talita cumi. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mandou que dessem de comer à menina, pois ela ali estava com fome. Olha, porque ele ainda havia de cumprir outros milagres, então ele pediu que não falassem, né, que ela estava morta, mas reviveu. Mas depois de um certo período, quando se cumpriu todas as outras promessas, todos revelaram que de fato a menina ali havia dormido e foi ressuscitada por Jesus. E olha, essa é uma só das passagens nas quais temos que refletir o que Deus quer dizer para conosco sobre a questão da morte de fato. E Jesus parou o cortejo de um funeral em Naim. Foi outro algo que cumpriu assim imensamente. Ele tocou o caixão do filho único de uma viúva e ordenou que ele voltasse à vida. O único filho de uma mulher que havia perdido seu marido havia se encontrado somente com o seu filho e ele veio a morrer. Mas aí Jesus tocou-lhe o caixão e disse: assim Jesus presenteou aquela mulher com o filho que voltou a viver. Em Lucas 7, 11, 15 diz para conosco, vamos ver o que diz lá. Lucas 7, só um momentinho. Como está seu coração hoje? Como você está se sentindo? Eu sei que se de fato você está aqui
é por algum motivo, se você já passou ou se você já viu alguém passar por algo assim, tão difícil. 7, 11, 15. Vamos ver. 7, 11 e 15. Diz: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, ó Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Ele se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Quão honroso! Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Porque todos temeram, reverenciaram e tiveram respeito a Jesus. E Deus ali desceu sobre eles, ou seja, o Espírito Santo que estava com Jesus, que é Jesus, desceu sobre eles, através do temor, do respeito e da reverência, sobre o grande e imenso milagre, o glorificaram. Então saiba, não está perdido, não está morto, não é o fim, nem o final para você e nem o final para nossa pessoa amada na qual se foi, nem o final para as lembranças nas quais você tem dentro de você. E olha, o que estava morto dentro de você já ressuscitou. Dentro de você vai brilhar a estrela mais grandiosa que Deus nos enviou, a nós mesmos, que é o Espírito Santo. E para entendermos de fato nas Escrituras, a morte com frequência é ligada ao pecado. Como eu disse antes, ela veio lá em Gênesis. Começou a existir a morte ali, mas Jesus veio, morreu por nós para salvar a todos desse pecado. E daí surgiu o começo para a vida eterna, aonde não haverá morte, nem choro, nem ranger de dentes, muito menos sofrimento e todas as outras coisas que vêm para nos entristecer. Saiba, a morte não é o fim. Acredite nessas palavras. E em Romanos, capítulo 6, diz mais. Vamos ver? Romanos, capítulo 6, e versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acredite, Deus não cobrou nenhum centavo por você. Ele está te dando a vida eterna gratuitamente. Só confia e tenha fé. Ela é o melhor presente que você pode dar para Deus. E é o melhor pagamento que você pode dar a Ele, a sua fé. Nunca desacreditando, mas sempre acreditando nele. E Ele está com você. E eu digo mais, a morte era considerada
uma maldição, mas quando ocorria com alguém ainda jovem ou com uma pessoa sem filhos, ou até mesmo com alguém amado, havia muito sofrimento e achava-se como uma maldição. Mas existem dois tipos de mortes: o cessar definitivos das funções vitais do corpo, com a separação de espírito, alma, corpo. Separa tudo quando morre: o espírito, a alma e o corpo. E finalmente, a segunda, que é a ressurreição em Cristo. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus dá a todos a esperança da vida eterna. Forte, muito forte. E olha, Deus já deu para você a esperança da vida eterna. Você já está curado em nome de Jesus. Você já ressuscitou, tanto antes como agora. Não há mais morte no seu coração, não há mais morte espiritual, não há mais morte da alma, muito menos do seu coração. Não há mais morte no sofrimento, não há. O luto, ele pode durar a vida toda, ou apenas um mês, ou até mesmo 7 dias, ou até mesmo um dia. Mas saiba, tente lembrar que a morte não é o final, mas o começo de tudo. E que as promessas de Deus se cumprirão e que todos ressuscitarão. Tanto as nossas pessoas amadas, a sua pessoa amada, quanto nós mesmos, você mesmo, isso, que estava morto, mas reviveu agora. Porque como Jesus chamou Lázaro para fora, assim ele chamou nós agora, nesse exato momento. Chamou você aí. E olha, a palavra de Deus, ela é muito, muito eficaz. Muito eficaz. E eu tenho certeza que essa palavra vai aquecer o seu coração, porque temos muito, muito a aprender com Deus. Eu sei que a dor, ela é um sentimento difícil de lidar. Ela é um sentimento dolorido. Nos traz dor, choramos, é inevitável. E chorar não faz mal. Sentir não faz mal. Não é errado, não é pecado. Muito menos faz nós seres inferiores. Jamais. Sentir, chorar é algo importante. E precisamos ter em mente que esse sentimento para Deus não é ruim. Ele também chorou com a morte de Lázaro, seu amigo. Ele também chorou muitas e muitas vezes, porque ele sentiu várias e várias vezes o sentimento de tristeza, o sentimento de angústia, porque ele veio como um ser humano. Ele passou aqui nessa terra como um ser humano. Então não é errado, não é pecado sentir. Mas o que eu quero te dizer com essa palavra é que você pode começar a pensar diferente. Pensar que a promessa de Deus, ela é fiel, ela é constante, ela é benigna aos nossos corações. Começar a pensar que de fato não é o final, mas o começo. Pensar também que Deus, ele está aí te acolhendo. O Espírito Santo está com você, ele te acolhe, ele te guarda e ele te abraça. Não tenha medo, ele está contigo. Sabe, pode ser que demore a cicatrizar, pode ser que dure
um tempo para cicatrizar a dor. Mas se entre a dor e a fé, você usar a fé, a esperança, a perseverança e usar o amor de Deus para consigo, eu tenho certeza que você ficará firme. Fique aqui comigo. Todos os dias falaremos de palavras importantes aos nossos corações, sejam elas curas, sejam elas de perseveranças, sejam elas de amor para você. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus aquecerá o teu coração. Eu espero que você tenha ficado até aqui comigo. Eu sou Iane, sua amiga, irmã, e estou aqui para te dar a mão, segurá-la e te abraçar. E com comunhão, como Deus nos ensinou, Jesus Cristo nos orientou, e o Espírito Santo está aqui conosco para nos ajudar nessa caminhada, eu te peço, fique comigo todos os dias, uma nova jornada. Vamos no Terapia com Deus, num Blindando com Deus, a aprender cada vez mais a brilhar com Deus. Então curta, se inscreva e compartilhe para demais palavras virem ao coração de alguém que está precisando, principalmente de você. Você é a estrela de Deus, você é o ser mais precioso que Deus tanto aprecia, admira e quer sempre perto. É por isso que Ele usa muitos de nós para levar a palavra, porque de fato Ele quer alcançar o coração de cada um, sendo os que já creem ou sendo aqueles que ainda não deixaram esse amor adentrar. Então todos nós, todos, até a pequena formiguinha, Deus, Ele ama a todos. Ele olha o que está dentro do seu coração. Ele olha o que está dentro da sua alma, dos seus pensamentos. Deus te ama. Um abraço bem forte para você. Até a próxima.